Morador de Ribeirão não consegue autorização do DAERP para instalar eliminador de ar na rede particular de água. Ele fez a solicitação porque tem sido comum acumular ar na torneira e a conta de água aumentou 40%. Lembrando que existe uma lei municipal que garante esse direito ao consumidor. O vídeo gravado pelo morador que pediu autorização do DAERP para instalar o eliminador de ar mostra bem o problema que ele tem enfrentado. Olha só o que é ar que a gente está pagando como se fosse água. Tá vendo o barulhinho? Samuel mora no bairro City Ribeirão e há 4 meses tem enfrentado essa situação, principalmente quando acaba e volta a água. Ele garante que a conta aumentou 40% sem mudança na rotina. A gente deveria de pagar pela água e não pelo ar. E aquilo comprova de que a gente está recebendo o ar junto com a água. Eu reclamei no DAERP, eu abri um protocolo para poder instalar um eliminador de ar, que eu descobri de que existe um decreto, né, que nos daria esse direito. E, no entanto, já faz quase 10 anos que esse decreto existe e não é respeitado. Eles inventam todo tipo de desculpa para não instalar o eliminador de ar. O professor comprou 2 modelos de válvulas e enviou fotos para o DAERP. Um para ser instalado antes do hidrômetro, que elimina 100% do ar, e outro para ser colocado depois, mas só resolve até 20% do problema. Até agora ele está sem autorização e sem resposta. Para a gente entender como funciona, este é um aparelho medidor com a peça fixada que garante a passagem só da água. Este engenheiro mecânico garante que o aparelho é seguro e não causa contaminação. A válvula ventosa ou eliminador de ar ou purgador de ar, ela tem como função realmente eliminar esse ar da rede, né? Então, para o morador que adquiriu uma válvula dessa, ele vai estar pagando 100% água e eliminando aí os 30%, 40% de ar que possa existir na tubulação. Em todas as obras que a gente comercializa ou propõe para os nossos clientes, a gente sempre oferece as ventosas, os purgadores de ar, porque a gente sabe que vai melhorar a eficiência. Então não tem por que o DAERP barrar isso. Desde 2009 existe uma lei municipal que assegura ao consumidor o direito de instalação e uso do eliminador de ar. Inclusive ela foi regulamentada em 2011. Para isso, o usuário deve fazer a solicitação junto ao DAERP, que vai avaliar e indicar o aparelho compatível. Cabe ao DAERP, ao receber a solicitação do usuário, proceder à análise técnica do pedido. É a obrigação do DAERP responder essa solicitação tecnicamente. E que dá o direito do consumidor ter esse dispositivo na casa dele. Exatamente. Nós estamos falando de dispositivos que, se foram regulamentados em 2009, né, obviamente que esses dispositivos já são conhecidos do mercado há muito tempo. Não dá para entender essa injustificada recusa do DAERP em simplesmente analisar o pedido de instalação do usuário. O direito ao usuário está bem claro no decreto de 2011, que regulamenta os critérios técnicos para a instalação da peça. Inclusive fala que o DAERP lançará na conta de água do munícipe o custo referente à mão de obra pelo serviço. O usuário pode requerer, inclusive judicialmente, a autorização para a instalação do referido equipamento, já que o DAERP simplesmente calou-se ante o pedido dele. Eu tenho certeza, né, de que o maior medo do DAERP é depois cair a receita, porque uma vez que as pessoas tenham esse direito de pagar somente pelo consumo de água e não de ar, essas mesmas pessoas irão pagar bem menos em sua conta. A gente tem que fazer uma pressão bem grande para que a gente faça valer o nosso direito. Pagar pelo que nós estamos consumindo, não pelo ar. O ar é gratuito. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O DAERP não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. André, a gente viu aí que a lei existe, mas o difícil mesmo é sair do papel, né? E a gente vai conversar um pouquinho agora com o doutor Fabrício Martins Pereira, que é advogado. Doutor, se tem uma previsão legal que dá direito ao consumidor de instalar o eliminador de ar na rede particular, o papel do DAERP, então, não deveria ser o inverso do que acontece, ou seja, facilitar aí a vida do Ribeirão Pretano? Boa tarde. Boa tarde a todos. Com toda certeza, sim, porque a partir do momento em que
o ente público tem, principalmente na distribuição de um serviço público, ele tem o dever, a obrigação de cumprir determinação legal, ele deve, ao contrário, de dificultar, facilitar o acesso aos munícipes, no caso aqui consumidor, porque todo cidadão que consome água está protegido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, o próprio DAERP deveria providenciar mecanismos de facilitação de conferir um direito ao consumidor. E para ficar fácil, né, para a população, é normal ter aí ar nas torneiras? Normal, exatamente, nós não podemos dizer que é. O que acontece é que a água na tubulação, o ar na tubulação de água, na verdade, ele acontece em todo e qualquer lugar, principalmente quando há falta d'água. Nós temos um problema um pouco acentuado aqui em Ribeirão Preto, devido às constantes faltas de águas, principalmente em época de seca, e também por causa do declive em Ribeirão Preto, em determinadas regiões, com relação do poço ao consumidor, ao munícipe. E não há um sistema adequado com os redutores que fariam com que a pressão da água chegasse mais adequada às casas. Então, você não tem uma constância nem do fornecimento de água, como deveria ser, e também você não tem da pressão de água, o que propicia ar no encanamento. E um diretor do DAERP, doutor, chegou a dizer para o consumidor que teme perder o controle aí de 200 mil ligações de abastecimento particular. O medo, na verdade, é com a queda de arrecadação? Sem sombra de dúvida. Toda e qualquer discussão a esse respeito que venha contrariamente ao direito do munícipe, do consumidor, de não pagar por ar, evidentemente que se transforma em falácia, não são discursos verdadeiros. E se tiver qualquer dificuldade, o órgão arrecada, recebe para isso, ele deve dirimir o problema e não simplesmente negar um direito do consumidor por falta de estrutura própria. O problema do ar no encanamento não é tão somente o fato do consumidor, do munícipe, pagar no lugar de água, ar, mas o DAERP também cobra o tratamento de esgoto da água que é fornecida na casa. Então, você, além de estar pagando o ar no lugar de água, você está pagando tratamento de esgoto por ar. Então, a situação é muito grave. E um problema maior ainda é que se o munícipe não encontra uma situação satisfatória no DAERP para fazer valer o direito dele, ele vai ter que procurar o judiciário. Aí é um aumento maior ainda de despesas para a prefeitura, que vai ter que ficar se defendendo em juízo. E, doutor, nós estamos discutindo pressão na rede, mas existe a questão do desperdício de água antes de chegar nas torneiras e também já sabemos que o maior gasto do departamento é com a energia elétrica, ou seja, é um serviço essencial, mas totalmente sucateado? Absolutamente ineficaz, porque você precisa de energia elétrica para bombear a água dos poços de Ribeirão Preto, que tira 100% do consumo de água urbano. O abastecimento é feito por meio da plotagem da água, a explotagem da água desses poços, do aquífero Guarani. E gasta-se energia para explotar. O sistema é falho, sucateado, tem os vazamentos. Nós temos uma perda em Ribeirão Preto anunciada de 62%. Mas, na verdade, se começar a medir o ar que é fornecido para os consumidores, essa perda ela aumenta ainda muito mais. Os números ficam catastróficos, ou seja, nenhuma empresa privada estaria de pé, estaria funcionando com toda essa ineficiência. Doutor Fabrício, obrigada pela sua participação então aqui no Jornal da Clube. Eu volto aí nos estúdios com você, André. Muito obrigado, Thaisa. Só um último esclarecimento. Da DAERP emitiu uma nota informando que o ar praticamente não interfere na medição do hidrômetro ou do relógio. Obrigado, Thaisa.